por que você deve começar a atuar? Por que você deve começar a trabalhar como psicóloga, mesmo que você esteja se sentindo ainda muito insegura? Por que você tem que dar o seu próximo passo? Vamos supor que você já trabalha, que você já exerce a psicologia. A gente vai conversar, então fica aqui comigo para eu te mostrar por que você tem que dar o seu próximo passo na sua atuação, na sua carreira, para ser uma psicóloga mais segura. E se você não me conhece, o meu nome é Marina, eu sou psicóloga e eu trabalho com ética e legislação para a prática da psicologia. Para a gente começar o nosso assunto de hoje, eu preciso primeiro falar um pouquinho sobre o que é insegurança, né? Gosto de conceituar para a gente se situar, para saber de onde que a gente vai partir, de como que a gente vai começar a conversar. E eu separei, então, aqui um pouquinho do conceito de insegurança. Não sei se é assim que você está se sentindo. Se você se sente 100% insegura, se tem alguma parte aí da sua prática profissional que ainda está muito incerta, cheia de medo, cheia de inseguranças. Então, vai tentando prestar atenção e identificar tudo isso durante a nossa conversa de hoje, tá bom? Insegurança é o sentimento de não estar protegida. Então, quando você não se sente segura, por algum motivo, alguma coisa parece que está te ameaçando, você não se sente protegida. E a segurança, ela dá essa relação, ela tem essa associação com uma estabilidade, com algo com firmeza, sabe? Então, ela traz essa sensação de que a gente está estável, de que a gente tem essa estabilidade, que a gente está firme de alguma forma. E a segurança profissional, ela pode ser sentida e vivenciada de forma diferente, dependendo da sua realidade, dependendo da sua área de atuação, dependendo do público que você quer atender. Mas, para mim, não é sinônimo de ausência de medos e ausência de perigo, que é até perigoso, eticamente falando, se a gente se sentir 100% segura naquilo que a gente faz. Então, ter medos, receios, aquele friozinho na barriga, aquele medo do que pode acontecer, é super bem-vindo, tá? Só que é muito importante que você consiga primeiro identificar que você está insegura. Muita gente está tão insegura, mas tão insegura em relação à prática na psicologia, que não consegue nem perceber essa insegurança. Ela pode estar meio que fantasiada de outras coisas, de outros sentimentos, de outras sensações. E talvez você não esteja percebendo que você está se sentindo insegura. Muito comum se você está se questionando, por exemplo, se você é capaz, se você é competente, se você vai ter condições realmente de conseguir construir uma carreira estável e sólida. A insegurança ela pode vir mascarada com esses questionamentos também, tá? Mas é muito importante você conseguir identificar primeiro essa insegurança, conseguir realmente nomear, tá? E o que eu estou chamando de segurança profissional? É quando você se vê trabalhando como psicólogo, exercendo a psicologia, independente da sua área de atuação, e aí conseguindo realizar os seus sonhos a partir do seu trabalho. Eu lembro muito, muito, muito bem, como se fosse ontem, a minha primeira viagem internacional que eu fiz, que foi para o Atacama em 2017, né? Em 2017, foi uma viagem, ela teve muitos marcos, ela teve muitos momentos importantes por vários motivos. Um deles, porque foi minha primeira viagem internacional, mas segundo, foi a primeira viagem que eu fiz 100% bancada pelo meu trabalho. Então, foi a minha primeira viagem internacional e eu paguei 100% da minha viagem. Realizei à vontade, além de ter conhecido um lugar incrível. Se vocês tiverem oportunidade, coloquem aí na lista de vocês de coisas para fazer. Conhecer o deserto do Atacama, coisa mais incrível, uma das viagens mais diferentes que eu já fiz até hoje. E eu lembro como foi muito, muito, muito realizador conseguir bancar algo que eu estava planejando, como que foi bacana e muito satisfatório, sabe? Vem muito de realização profissional, de realização pessoal, conseguir executar aqueles meus planos. As viagens, ultimamente, por conta da pandemia, a gente deu uma segurada. Não sei quando que eu vou me sentir segura para pegar um avião, pegar aeroporto, mas é uma das coisas que faz parte da minha vida. Eu quero viajar o máximo possível
e eu sei que eu preciso trabalhar também um bocado para conseguir bancar isso. Então é muito importante você conseguir se visualizar sendo uma psicóloga mais segura. Você sendo uma psicóloga mais segura, o que você vai realizar? Quais são os seus sonhos? O que você quer colocar em prática e em ação a partir da sua prática da psicologia? E aí começa a perceber o que isso aparece, como que você vai lidar com esses desejos, com esses seus planos, com esses seus sonhos, tá? E a insegurança, ela não é algo completamente ruim. Eu tenho percebido, por tudo que vocês estão me trazendo, por mensagens, pelos stories, por direct, sempre que vocês compartilham alguma coisa, eu acompanho. Muita gente acha que insegurança é algo completamente ruim. E não é. Ela não é a prova da sua incompetência. Muita gente se acha incompetente como psicóloga. E ela não é a prova disso. Ela não é um sinal de que você jamais vai conseguir ter sucesso como psicóloga. Ela não é sinônimo de que você está insegura hoje, que você vai ser insegura o resto da sua carreira como psicóloga. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, a insegurança, esses medos, independente da forma como ela se manifesta na sua realidade, na sua vida, ela é apenas um sinal de que alguma coisa não está caminhando como deveria. Ou ela é um sinal de que alguma coisa está caminhando não da forma como você gostaria, não da forma como você esperava. E aí eu vejo que muita gente tem muito medo de errar. Muito, muito. Eu recebo muito, muito, muito mesmo esse feedback. Medo de errar, medo de começar a atender e não ter paciente, medo de começar a produzir conteúdo e não dar conta, não manter frequência, porque não sabe por onde vai começar, tem medo de expor a cara, tem medo de gravar vídeo. Então, essa insegurança ela vem repleta realmente de muitos medos. E aí eu comecei a parar para perceber um pouquinho do que o pessoal estava me trazendo em relação a isso. Medo de ter o próprio trabalho questionado, medo do paciente perguntar alguma coisa e você não saber responder, sabe? E aí eu já cheguei até a pensar, já compartilhei um pouquinho, de onde que será que vem esse medo? É medo realmente do quê? Então pode ser um medo enorme, realmente, de você fracassar, de você tentar algo e fracassar, como se você escolhi a psicologia, vou tentar atender, se eu não der certo, é porque eu sou um fracasso, eu sou sinônimo de fracasso. Ou é um medo de você ter que tentar de novo, e de novo, e de novo, até dar certo. Eu não sei qual é a principal realidade de vocês, mas por tudo que vocês me contam e compartilham comigo, eu tenho muito percebido que talvez seja uma dessas duas coisas. Ou você tem medo de ser um fracasso, um completo fracasso, ou você tem medo de errar e ter que tentar de novo, e ter que fazer de novo, e ter que repetir de novo até realmente as coisas começarem a dar certo. E a gente nunca sabe o que vai dar certo, o que não vai dar certo. A gente não tem garantia de absolutamente nada. E eu venho falando tanto de insegurança, de segurança profissional, e o quanto que a gente realmente pode construir essa segurança profissional para ela nos levar para onde a gente quiser a partir da prática da psicologia. Só que a gente não tem garantia de absolutamente nada. A gente pode fazer a nossa parte, a gente pode focar naquilo que a gente tem controle agora para conseguir tentar alcançar os nossos objetivos. Mas concorda que se você não fizer a sua parte, você já não fez? Você já não vai ter o seu resultado? Você de alguma forma está fazendo a escolha de continuar por algum motivo no mesmo lugar? Mas eu não sei se você percebe, até porque eu não coloco isso na minha frase, eu tenho certeza. Eu nunca falei para você buscar 100% de segurança profissional. Nunca. Eu nunca falei que a gente vai ser psicólogas 100% seguras. Vocês em nenhum momento vão me ouvir falando isso, em nenhum vídeo, nenhum post, nem nada disso. Até porque eu não acredito que exista 100% de segurança.
Mas a construção da segurança profissional de vocês vai fazer com que você consiga subir mais um degrau, que você consiga dar mais um passo na sua carreira profissional. E, sinceramente, eu não acredito, eu não conheço ninguém que chegue para mim e fala: Marina, eu não quero crescer. Marina, eu não quero evoluir dentro da minha carreira. Marina, eu já estou muito feliz e satisfeita com o que eu tenho hoje. Eu não quero mais do que eu já tenho hoje. Até porque é muito natural a gente sempre querer alguma coisa. A gente conquista o que a gente queria e a gente vai querer conquistar mais, a gente vai desejar mais. Já falei um pouquinho também sobre essa questão de desejo, do fato da gente, de sermos seres faltantes, isso que faz com que a gente deseje alguma coisa. Isso é importante a gente ter em mente, porque muita gente pode achar que é algo ruim querer mais, querer conquistar mais, querer ter mais pacientes, querer ter um salário maior, querer ter um faturamento maior. Parece que ter esse tipo de ambição parece que é ruim. Ainda tem uma associação muito negativa a isso de querer sempre mais, de desejar sempre mais. E ser mais segura, eu estou dizendo que você tem condições hoje de fazer escolhas hoje para você conseguir ser mais segura na sua prática profissional do que você é hoje. Mas a gente precisa lembrar que é um passo de cada vez. Ninguém sobe uma escada, por exemplo, fazendo um espacate. Sabe o que é um espacate? Ninguém sobe eu nunca vi, pelo menos. Ninguém sobe uma escada fazendo um espacate. Tá lá no primeiro andar e vai fazer um espacate para subir logo no outro degrau. Ninguém sobe uma escada assim. Não, não normalmente, né? Vai que eu digo não e aí parece uma bailarina super elástica que sobe escada assim. Não conheço também. Olha que eu conheço bastante bailarina. A gente tem que dar um passo de cada vez. E uma das coisas que eu aprendi muito, principalmente aí que se concretizou com o período de pandemia, principalmente em 2020, é a importância da gente realmente dar um passo de cada vez, da gente não tentar dar um passo maior do que as nossas pernas permitem. Que isso pode nos trazer, pensando em saúde mental, muita frustração, muita desmotivação, isso pode gerar mais ansiedade, isso pode aumentar os nossos níveis de estresse, isso pode nos paralisar, porque isso vai desmotivar, isso vai frustrar. Então é até perigoso a gente tentar ficar dando passos maiores do que as nossas próprias pernas. E claro que para isso, para você conseguir identificar isso, você precisa investir na sua segurança profissional e investir no seu processo de autoconhecimento. Se tem uma coisa que eu aprendi nesse período de pandemia, é realmente tentar aproveitar um dia de cada vez. É dar o meu melhor do que eu posso naquele dia. A gente não sabe de fato o que, é que vai acontecer. Então, a gente precisa saber aproveitar esses períodos. E com a nossa segurança profissional, gente, não é diferente. É um passo de cada vez. Cria suas estratégias para o que você tem hoje e para o que você quer alcançar amanhã. E aos pouquinhos a gente vai crescendo. Muita gente, até recebi essa dúvida na caixinha de hoje dos meus stories. Como que eu fiz para começar no Instagram e como que eu fiz para crescer? Não tem fórmula mágica. Eu falei, eu comecei fazendo o que eu ensino. Eu investi na minha segurança profissional, eu segui uma estratégia já aprovada por outros profissionais, eu pedi ajuda, eu fiz curso, eu fiz mentoria, eu fiz consultoria com profissionais que já tinham trilhado o caminho que eu queria trilhar, que eu quero trilhar. Não tem fórmula mágica. Se você está me acompanhando aqui achando que eu vou no final das contas dar para você uma fórmula mágica de como que você vai aprender num piscar de olhos tudo que você precisa sobre ética e legislação para a prática da psicologia, para você construir a sua segurança profissional, você está no lugar errado. Se você não começar, se você não colocar a mão na massa, você não vai construir a sua segurança profissional. Isso é uma certeza. Também lembrem que segurança profissional é construção. Segurança profissional é processo. Então, comece a atuar como psicóloga. Apesar de você estar cheia de medos, apesar de você não se sentir pronta, apesar das coisas não estarem perfeitas ou não estarem do jeito como você gostaria, ou como você um dia idealizou na época que a gente está na faculdade, a gente imagina, quando eu me formar eu vou fazer isso, aquilo, outro, aquilo. Chega, eu
Fiquei muito feliz depois de me formar, porque eu não aguentava mais fazer faculdade. 5 anos de faculdade é muito tempo. E aí, quando eu me formei, passou aquela felicidade, aquela realização de me formei. Eu falei, putz, estou desempregada. E não fiz nada do que um dia dentro da faculdade eu tinha idealizado. A gente imagina um monte de coisa. Chega na realidade e a gente vê que não é tão simples assim. Então, começa, apesar de você ainda não elaborar prontuário psicológico da forma como eu falo que seria o ideal. Começa, mesmo que você não tenha domínio de elaboração de documentos psicológicos, mesmo que você não saiba nem o que é um relatório, qual é a diferença de um atestado para um laudo psicológico. Apesar de tudo isso, comece de alguma forma. Com a produção de vídeos, por exemplo, de conteúdo aqui na nossa empresa, não foi diferente, a gente fala muito isso. Quando a gente vê, o Gustavo fala bastante isso. O Gustavo já trabalha com tudo que vocês imaginam há bastante tempo. E a gente fica falando, quando a gente vê alguém começando a produzir vídeo, começando a produzir conteúdo com uma qualidade muito boa, muito perfeita, a gente tem quase certeza que essa pessoa começou tarde demais. Sabe quando a gente investe, deixa eu aprender a fazer o melhor vídeo, a melhor edição, a melhor luz, a melhor imagem, o melhor áudio, é porque provavelmente a pessoa demorou muito tempo para começar. E se você ficar esperando estar perfeita para começar a exercer a psicologia, vai acontecer a mesma coisa com você. Você vai começar tarde demais do que poderia começar. É aquela história que eu falei para vocês na nossa live de hoje. Você vai querer, você vai desejar daqui a 2 anos ter começado hoje. E com a gente não é diferente. Então, se você esperar estar 100% pronta, 100% segura para exercer a psicologia, para mudar de área, tem muita gente me acompanhando que está querendo fazer transição de área dentro da psicologia. Então, isso também é começar. É uma nova área, é um novo público, são novos conhecimentos, são novos caminhos para você trilhar. Então, comece. Ah, eu quero mudar de área, mas eu não sei o que fazer. Isso você não pode mais falar. Se você está me acompanhando, falar que você não sabe por onde começar, você não pode mais falar. Então, para pensar e analisar o que você está fazendo aqui que você está só assistindo live, que você não está fazendo suas anotações, que você não está estudando, que você não está colocando as atividades em prática. Você está esperando o quê para fazer a sua parte? Ah, Marina, mas já tem muita gente fazendo o que eu quero fazer. Ah, Marina, já tem muita gente atuando na clínica. Ah, Marina, já tem muita gente produzindo conteúdo. Ah, Marina, já tem muita gente atendendo online. Parece que está todo mundo fazendo a mesma coisa. Não tem. Não tem. A gente geralmente vive numa bolha e aí a gente sempre vê as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas e parece que está todo mundo fazendo a mesma coisa. E aí parece que o mercado já está saturado de psicólogo. Não está. O mercado está saturado de psicólogas formadas que não atuam. Tem muita gente que se forma em psicologia e não exerce a profissão. O mercado está saturado de profissionais inseguras. O mercado está saturado de pessoas que não sabem o que estão fazendo a partir da prática da psicologia. O mercado está saturado de pessoas que estão morrendo de medo de conselho, de juiz, de paciente. O mercado está saturado de pessoas que acham que trabalho da psicologia é só você construir ali um espaçozinho, 4 paredes, botar uma plaquinha psicólogo e que é isso que as coisas vão acontecer por conta própria, sabe? Os pacientes vão brotar, a segurança profissional vai brotar. Disso eu garanto para vocês que o nosso mercado realmente está cheio. Mas de pessoas comprometidas com a própria prática profissional, pessoas que vão procurar fazer o que realmente tiver que fazer, de investir em capacitação, de procurar o conhecimento teórico, técnico, pessoal, de pessoas que é só vocês pensar, gente, quanto mais, se fosse fácil, todo mundo fazia. Se fosse fácil ser uma psicóloga segura, todas as psicólogas seriam seguras. Se fosse fácil estar produzindo conteúdo na internet, todo mundo estaria produzindo conteúdo. E eu conheço pessoas que falam justamente porque é difícil que eu vou lá e faço. Porque a concorrência vai ser pequena. Que as pessoas não vão querer fazer o difícil, as pessoas vão querer o caminho fácil, a porta larga. Então, tira da sua cabeça que está saturado de psico. Tem gente,
Quando eu falo que eu sou de Macapá, já teve gente, poxa, você saiu de Macapá e foi para São Paulo. Eu estou vendo muita gente fazendo o inverso, saindo de cidades grandes e voltando para a cidade de origem. Eu estou pensando em voltar para Macapá porque o mercado está muito saturado. Achar isso e realmente acreditar nisso é só mais um sinal e um sintoma da insegurança profissional que você está vivendo. E talvez você nem tenha se dado conta ainda disso, sabe? Olha a quantidade de gente que precisa do nosso trabalho. Gente, o que a gente tem vivido de pandemia, a gente ainda não tem noção. Não tem noção. A gente tem uma visão muito pequena do aumento dos casos de depressão, do aumento dos casos de pânico, do aumento do uso de substâncias como álcool e outras drogas, do aumento dos casos de pessoas com ansiedade, com transtorno generalizado de ansiedade, com ideação suicida, o número de suicídios. A gente só vai ter realmente mais dados disso muito depois que a pandemia acabar. Se você acha que tem muito psicólogo e pouco trabalho, eu não sei o que está te impedindo de ver tudo isso, sabe? E não é só de pandemia, não, viu? Que há algum tempo atrás a gente falava que a psicologia era uma das profissões do futuro. Ela é a profissão do futuro e do presente. E do passado. A diferença é que as pessoas não reconheciam, não falavam tanto sobre isso. Agora as pessoas falam mais. Mas porque está cada vez mais gritante a necessidade e a importância da gente priorizar nossa saúde mental. E se você, como psicóloga, não sabe que você é uma das profissionais mais importantes quando o assunto é saúde mental, mais importante, eu não estou dizendo que é a única, tá? A gente não trabalha sozinha. Não é nosso trabalho é o melhor e o mais importante de todos. Não, mas quando o assunto é saúde mental, sim. A gente deveria se considerar como um dos principais profissionais envolvidos no cuidado com a saúde mental de outras pessoas. Mas a nossa categoria ainda é tão fragilizada, ainda é tão insegura, que nem isso consegue perceber. E até me perguntaram o que é que eu queria para o futuro da psicologia. É isso que eu quero para o futuro da psicologia. Eu quero uma categoria de profissionais, de psicólogas, que se sentem seguras o suficiente para ocuparem o lugar que é nosso, o nosso lugar no mundo como profissional de saúde, para que as pessoas consigam perceber o quão importante é a gente priorizar a nossa saúde mental. E aí eu tenho certeza que daqui a um tempinho as pessoas vão ter, poxa, não estou bem, pá, psicólogo, é um psicólogo que eu preciso procurar. Nós vamos ser as primeiras opções dessas pessoas. Tenho certeza que isso está logo, 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 logo para acontecer assim. O jeito bem errado de você caminhar, de tudo isso que a gente está falando, é você esperar você estar 100% segura e você estar 100% pronta. Se você está esperando isso não vai acontecer. Digo mais. Eu realmente espero que a insegurança nunca nos abandone. Porque quando a gente está insegura, aí que a gente tem que se preparar. É isso que nos faz buscar mais capacitação, é isso que nos faz buscar supervisão, é isso que nos faz trabalhar as nossas questões num processo de psicoterapia. É não se sentir pronta, é não se sentir confiante. Se você se sente pronta e confiante, você vai achar que você não precisa estudar, você vai achar que você não precisa de supervisão, você vai achar que você não precisa de uma consultoria, de uma psicóloga que trabalhe com você as suas dificuldades, você vai achar que você está plena para fazer qualquer coisa. E mesmo quando a gente tiver 20, 30, 40 anos de carreira como psicóloga, vai surgir uma vez ou outra a necessidade de um acompanhamento de uma outra psicóloga, seja para supervisão, para consultoria, para mentoria, que a gente pode estar em todos esses lugares, né? Então, que em alguma porcentagem que essas inseguranças elas façam parte das nossas vidas. A diferença é que a gente pode acolher, falar, opa, insegurança está aqui, vamos olhar, vamos viver mesmo assim, que isso não nos paralise mais, sabe? Que isso não nos impeça de divulgar o nosso serviço como psicólogos. Que a gente não tenha medo do que as outras pessoas vão pensar, do que os outros profissionais estão fazendo, que a gente não tenha medo e vergonha e insegurança de mostrar para o mundo qual é o poder e a importância da psicologia.
de forma ética, de forma técnica. Tem muita gente também falando, gente, é possível fazer as duas coisas. É possível a gente mostrar um trabalho de forma antiética e é possível a gente conseguir se posicionar e mostrar a importância da psicologia de forma ética. Eu sempre vou falar da possibilidade de forma ética. Ah, Marina, mas dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Construir a própria clínica, ser referência na área de atuação, ter agenda lotada, conseguir viajar o mundo a partir do seu trabalho da psicologia, ser uma profissional ética dá muito trabalho. Muito. E é bom, que de antiético o mundo está cheio já. Um jeito certo é você começar com o que você tem hoje. Começa da melhor forma, com o que você puder, de forma ética. Aquela história do tá com medo, vai com medo mesmo. Eu sempre falo, tá com medo, vai com medo mesmo, mas com responsabilidade ética. Você não precisa ser 100% segura para ter uma conduta ética. Muito pelo contrário. Uma pessoa que é 100% segura ainda tem mais chances de ter uma conduta antiética do que aquela pessoa que está, peraí, deixa eu ver se é isso mesmo, peraí, deixa eu me preparar. E eu não sei se vocês têm esse movimento, mas quando eu vou fazer alguma coisa que está me dando muito medo, muita insegurança, aí que eu me preparo. Então, se você está se sentindo insegura, o que, que você consegue fazer hoje para se preparar, para treinar e começar com o melhor que você tem? Olha o nosso passo a passo de hoje. Facilite a sua vida. Pense no povo que tem mania de querer dificultar a vida. Somos nós. Tem gente que me manda assim. Teve até uma aluna que me disse isso. Ela me mandou um e-mail. Ela é aluna de uma das minhas primeiras turmas. E ela falou: Mari, eu tô com uma paciente, ela precisa de um atestado de afastamento. E a médica dela não quis dar, não deu, alguma coisa assim. Falei, eu posso dar esse atestado de afastamento? E se eu for dar, qual é a finalidade? Aí eu, tá. Aí falei, olha, fulana, vamos pensar juntas? Falei, para que ela te pediu o atestado? Aí ela me falou, para afastamento do trabalho. Falei, então qual seria a finalidade? Ela, por que eu complico tanto? Geralmente é isso que a gente faz. Então vamos facilitar a nossa vida. Tem gente que me pergunta assim, Mari, como que eu posso falar para o meu paciente que eu vou aumentar o preço da sessão? Aí eu falo, olha, você pode fazer assim. Fala, olha, fulana, virou o ano, não sei por que você vai aumentar o preço. Você tem que ter uma justificativa. Virou o ano, mas a partir do mês que vem eu vou aumentar o preço da sessão. Então, a partir do mês que vem você vai pagar tanto. Tudo bem? Você concorda? Você precisa de um tempo para se organizar? É assim. Aí o pessoal, simples, né? Tem algumas coisas que a gente gosta de dificultar. Então, vamos facilitar a nossa vida sempre que possível. Acho que a vida sozinha já é difícil. Quando a gente facilita, as coisas vão fluir um pouquinho melhor. Então, para de pensar, começa a pensar o que você pode fazer para facilitar a sua vida. Um passo a passo. Um passo de cada vez. Não tenta fazer tudo junto ao mesmo tempo. Isso só vai te desanimar, isso só vai te frustrar, só vai aumentar os teus sinais, os teus sintomas de ansiedade, vai aumentar a possibilidade de você procrastinar. Não tenta dar conta de tudo. Faça uma lista daquilo que é possível ser feito hoje. Se você se conhece, isso vai ajudar bastante também. Se você sabe que você funciona bem com prazos, se coloque prazos. Eu funciono muito bem quando eu faço compromisso com outras pessoas. Então, quando eu tenho um negócio para fazer, que eu preciso me organizar melhor, me planejar melhor, eu faço o compromisso, olha, no tal dia eu vou fazer isso, eu vou te entregar tal coisa. Eu funciono bem assim. Eu funciono muito bem sob pressão. Então, se eu jogo o meu chapéu para o outro lado da ponte, queimo a ponte para pegar, eu sei que dá um jeito de fazer as coisas acontecerem. Mas se você não funciona bem jogando o chapéu para o outro lado da ponte, queimando a ponte, não joga o chapéu para o lado da ponte, não queima a ponte. Então é importante você saber como que é o seu movimento.
Mas a ideia é que você consiga desenvolver essa segurança profissional, que é isso que vai fazer a diferença para vocês, tá? Para vocês exercerem a psicologia em qualquer área. Não é, eu tenho formação para atendimento, fiz estágio em atendimento clínico em espaço físico. Aí foi para o online e não sabe mais nem o que é métodos e técnicas da psicologia. Por que geralmente isso acontece? Insegurança profissional. Eu sei fazer um contrato terapêutico para atendimento presencial perfeito. Aí muda para o ambiente online, aí já não sabe mais nem o que é contrato. É insegurança. Sabe quando a gente fica naquelas caixinhas de lista, de coisa para fazer, de olha, você tem que fazer isso assim, 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 assado. A gente sai replicando o modelo pronto, a gente sai replicando transcrição, sem pensar na nossa prática profissional, sem saber o porquê que a gente está tendo aquela escolha. É isso que eu quero quebrar na vida de vocês, para vocês conseguirem pensar e tomar decisões independente da situação, independente da modalidade, independente da ferramenta de trabalho que você esteja utilizando.